Exclusivo. Lembram do homem que é suspeito de ser o mandante do incêndio provocado no escritório de advocacia em São José dos Pinhais? Esse cara aí, ó. A nossa equipe investigativa descobriu mais coisas sobre o passado do tal do Marcos. Ele seria o líder do PCC em Paranaguá, delator de facções criminosas. Deixa eu falar com o Bitar. Aliás, Bitar, fica imaginando um cara desse, hein? Um cara que fez tudo o que antes eu informei pra meter fogo no escritório é um passozinho mesmo? Ah, Paulo Gomes, de santo não tem nada nessa história, né, Paulo Gomes? Lógico que hoje ele pode estar respondendo por esse processo em liberdade, a situação de que ele seria o mandante a atacar fogo no escritório da advogada que atendia a ex-mulher dele. Nós temos o depoimento, inclusive, da até então advogada dele, que foi indiciada também por esse crime, que teria ajudado chamando o marido, para o marido contratar outro. Mas, Paulo Gomes, essa aí é só a ponta do iceberg. Marcos José de Oliveira não é um cara santo, não é um cara do bem, dá pra gente falar isso, porque ele já foi uma liderança do primeiro comando da capital em Paranaguá, no litoral do estado. A grande maioria das empresas dele são de Paranaguá. Imagina por quê, né, Paulo Gomes? Porque ele estava envolvido direto com o tráfico internacional de drogas, e tudo isso a gente vai começar a trazer a partir de hoje, nessas duas reportagens especiais sobre quem é Marcos José de Oliveira. Ele saiu de acusado de mandar incendiar um escritório de advocacia para, na verdade, ser envolvido na narcotraficância, no tráfico internacional de drogas, ser um delator de facções criminosas. E tudo isso a gente começa a acompanhar a partir de agora, com exclusividade aqui no Cidade Alerta. De acusado a ser o mandante do incêndio criminoso a um escritório de advocacia, a peça-chave da Polícia Federal no combate a uma das facções criminosas mais perigosas do mundo. Nesta reportagem, você vai conhecer em detalhes exclusivos quem é Marcos José de Oliveira, de 45 anos, o homem que, apesar de uma vasta ficha criminal, foi colocado em liberdade pela justiça. Primeiro, vamos ao crime mais recente, em que a Polícia Civil colocou Marcos José como mandante. Voltamos à madrugada do dia 19 de abril deste ano, quase 1h40 da manhã. Um homem pula o muro de um centro comercial, sobe as escadas, quebra uma porta e incendeia tudo. Logo depois ele foge. No espaço funcionava o escritório da advogada Franciele Aline Lago da Silva. Desde o início, havia suspeita de algum tipo de vingança, e durante as investigações ficou esclarecido para a polícia de que o crime aconteceu a mando de um homem que descobriu que a advogada estava auxiliando a ex-mulher dele a conseguir uma medida protetiva por violência doméstica. Hoje ela também está sendo assistida por outros advogados, porque eu também não estou nem em condições de atendê-la e dar, né, o apoio que ela precisa. Então, outros advogados estão à frente, ajudando e defendendo ela da melhor forma, porque ela também é uma vítima. Marcos, o suposto mandante, já se encontra sob os cuidados da sua família, já que sofre de graves comorbidades físicas. Nós reafirmamos o nosso compromisso com os direitos e as garantias individuais do homem, reafirmando que, por mais execrável que o crime possa parecer, independente das condições pessoais da vítima ou de qual classe ela pertença, ninguém decai do abrigo da lei. A ex-mulher de Marcos foi ouvida pela polícia e falou um pouco sobre o temperamento dele e a não aceitação do término. Eu tive um relacionamento muito conturbado com o Marcos. A gente terminou há 1 ano e meio, mais ou menos. E eu tenho uma protetiva contra ele. Ele depois disso distribuiu já, me incomodou bastante. Me incomodou meu namorado também, acho. Nós estamos investigando isso também. Já me ameaçou, eu tenho uma protetiva contra ele. Ele me agrediu e eu tenho prova também de ameaça. Foi a partir daí que os olhares se voltaram para Marcos José de Oliveira. Ele seria o mandante do crime e ainda contou com a ajuda de várias pessoas. Conforme a Polícia Civil, Marcos José de Oliveira entrou em contato com a própria advogada, Laís Alessandra Corber Teixeira de Melo, e com o marido dela, Sérgio Rodrigues de Oliveira, para preparar a trama criminosa. A advogada foi interrogada, mas negou qualquer envolvimento no crime. Nunca tive nenhum mais do que um contato cordial, deu eu tchau com ele. Não
Não tive contato com nenhuma desses fatos, não desconheço eles até o momento. Quanto à tornozeleira eu desconheço, não tive nenhum contato nunca com o Irineu, fora isso que esse oi, tchau. Vou apresentar todas essas provas que eu tenho, porque eu não tenho envolvimento nenhum no fato. No entanto, revelou à polícia que Marcos confessou a autoria do atentado. O Marcos me contando, ele fala, caiu um raio no escritório, assim, linguajar, vou juntar no processo, ele me contando, e daí eu falo o quê? E daí ele pega e fala de quem, o que, ele esclarece o que ele está falando desse raio e de quem era. Raiva conversando entre linhas, né, da situação. Laís também diz que não sabe como o marido conhece Marcos. O Sérgio conhece o Marcos? Pelo jeito, sim. Que até onde eu sabia não, porque eu tento, como meus são clientes criminais, problemáticos, e como a gente tem que manter o sigilo, eu sempre tento manter afastado. Mas segundo as investigações, foi o casal que entrou em contato com Irineu da Silva, oferecendo R$5.000 para que fosse incendiado o escritório de advocacia. E Irineu logo fez contato com José Carlos Barros, que também chamou outra pessoa para cometer o crime, Elias Galvão de Proença, conhecido como Bita. Uma pessoa que conhece a Laís fez contato com ela para fazer esse serviço. Para ela arrumar alguém para ir lá colocar fogo no escritório de advocacia. Exatamente assim. E aí o senhor foi lá e contratou o José? Eu fui e contratei o José. Quanto que te pagaram? Eles me pagaram R$5.000 para mim e eu dividi com o José. Quando foi interrogado, José Carlos confessou que dirigiu o carro até o escritório e levou Elias para incendiar o lugar. Ele falou, não, só leve eu e largue lá perto que eu faço. Foi o que aconteceu. Peguei e falei, olha, meu Deus do céu, rapaz, eu vou fazer isso, mas Deus que me perdoe. Aí peguei e levei ele lá no lugar, ele pegou, pulou lá correndo, nós passamos no posto. Eu peguei e fui lá, levei ele, soltei ele lá, ele foi lá e fez o negócio lá e saiu correndo. Já Marcos negou qualquer envolvimento com a prática criminosa, alegando que não conhecia nenhum dos envolvidos, apenas tinha contato com a própria advogada. Você falou que não conhece o Sérgio, né? Não conheço o Sérgio. Conhece o José Carlos Barros, Irineu da Silva? Não conheço. O Elias Galvão? Não conheço. Não conhece nenhum deles? Dessas pessoas todas que o senhor citou, a única pessoa que eu conheço é a minha advogada, a doutora Laís, que foi para quem eu passei a tornozeleira. Só que outra coisa pesou contra Marcos neste caso. Ele deveria estar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, mas não estava usando equipamento. Pior que isso, a tornozeleira foi achada na casa do próprio Irineu, que ele disse não conhecer. E não para por aí. Irineu confessou que eram pagos R$500 por semana para ficar com o equipamento carregado. E quem o entregou foi a própria advogada de Marcos. E essa tornozeleira é exatamente desse cara. Essa tornozeleira é desse cara, então? Exatamente, que a doutora que intermediou também. Daí eu falei, não, eu não quero isso aí. Tá bom. Daí eu falei, José, você quer ficar com isso aí? E eles dão R$1.500 por mês. Mas para fazer o quê? Você deixar lá na tomada. Não tem problema. Eu falei, segundo eles, não. Então ele levou. Só que agora estava lá em casa porque o José viajou. Ele falou, vou viajar, deixa aqui, que se precisar de carregar, você carrega. Falei, tá bom. Tá, e como que ela te pagava esse valor? Levava em espécie pro José. Foi só uma vez. E nossa história começa exatamente a partir da tornozeleira eletrônica. Marcos José de Oliveira tem uma vasta ficha criminal, com envolvimento inclusive com facções criminosas, sendo alvo de investigações por estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e até tráfico de drogas. Eu quero deixar bem claro que eu sou colaborador da Justiça. Eu não estou cometendo injustiça nenhuma, sou colaborador da Justiça. Eu fiz a maior delação que existe contra o crime organizado, que esse país já viu, da Polícia Federal. E eu sou jurado de morte por causa disso. Que eu delatei PCC e várias, Comando Vermelho e várias outras. Com essa afirmação, não foi difícil encontrar informações sobre quem é ele de verdade. De acordo com as informações levantadas pela Polícia Federal e pela Receita Federal, Marcos teria pelo menos 50 empresas abertas, a maioria com sede em Paranaguá, no litoral do estado. Só que nenhuma delas seria usada para o propósito certo, e sim para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Marcos José de Oliveira ficou conhecido durante uma operação da Polícia Federal que aconteceu em novembro de 2020 para desarticular uma quadrilha responsável pelo envio de cocaína para a Europa. Na ocasião, Marcos foi apontado como líder do primeiro comando da capital, o PCC, em Paranaguá. Por esses crimes, Marcos foi condenado a mais de 22 anos de prisão em regime fechado. Mas ele aceitou fazer um acordo de delação, ou seja, para reduzir a pena,
aceitou delatar como todo o esquema de tráfico internacional de drogas era feito e quem eram os líderes de todo o grupo. De acordo com o documento de delação, as cargas de cocaína eram colocadas nos cascos dos navios por mergulhadores do crime organizado. Nessa imagem, inclusive, é encontrada por policiais espanhóis. A cocaína saiu do porto de Paranaguá e foi localizada lá. A droga também era enviada em meio a cargas como essa de madeira, que tinha como destino a Bélgica. A operação, inclusive, apontou que Marcos se passava por um empresário de diversos ramos, mas apenas como fachada, para receber a droga e despachar para outros países europeus. Eles, como eu disse, eles criavam empresas exportadoras do Brasil e empresas importadoras na Europa para fazer esse comércio, né, de maneira aparentemente ilícita, mas que depois as mercadorias eram utilizadas justamente para fazer a inserção da cocaína. Ao menos 3 operações foram deflagradas pela Polícia Federal a partir das delações de Marcos José de Oliveira. Em uma delas, a Mafiuse, Marcos delatou que a droga enviada do Brasil para o exterior tinha envolvimento de William Barilli Agatti, considerado um concierge do crime, principalmente do PCC. Paulo Gomes, essa história não acabou, hein? A gente trouxe só a primeira parte, uma história longa para a gente falar do histórico criminal do Marcos José de Oliveira. A gente já chegou no William Agatti, considerado aí um concierge do crime organizado, responsável por abrir as fronteiras do primeiro comando da capital lá fora, principalmente na Europa. E amanhã a gente vai trazer a segunda parte dessa reportagem. O que mais Marcos José de Oliveira fez para o crime organizado? E mais, qual o envolvimento dele até com terroristas, Paulo Gomes? A gente vai continuar acompanhando essa história, tá só no começo, Paulo. Ô Bitar, eu vou confessar a você um detalhe. Depois de eu assistir essa reportagem, como é que eu posso dizer isto? Eu posso dizer que talvez o meu coração agora esteja mais amolecido para entender que este homem realmente, tadinho, ele tá doente. Ele tá doente, gente. Por isso que agora ele merece responder a todos esses processos em liberdade. Vocês acham que um homem deste, com tanta luta, né, para fazer tudo o que fez, merece estar lá no meio com os ladrões pé de galinha? Hein? Vocês acham que ele merece? Afinal de contas, depois de toda a programação para o crime, ser tratado como se fosse mais um? Não, ele está doente, gente. Ele cooperou com a justiça. Ele é o líder do PCC. Não pode. Delator de facções. Um cara que abriu tantas empresas. Ainda bem que nós temos homens da justiça que não são maldosos e que não tratam as pessoas como se fossem iguais. Porque já pensou se esse homem morre na cadeia, doente? Não dá, né? Outra coisa, a justiça anteriormente tinha dado a possibilidade de ele responder ao crime em liberdade com tornozeleira eletrônica, mas não suportando as dores físicas e da alma. Ele pegou esta tornozeleira e deu para uma outra pessoa usar, pagando R$2.000 por mês. Não o tratemos desta forma maldosa. Não pode mais um homem deste sumir deste mundo. Não. Vá pro inferno, hein, cidadão? Amanhã tem a segunda parte, hein? Amanhã tem a segunda parte.